Olá pessoal, o professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Então hoje nós vamos ver as propriedades periódicas dos elementos, tá? As propriedades periódicas dos elementos. Essa primeira parte eu vou falar de dois, né? Os raios, o raio atômico e energia ou potencial de ionização, tá ok? Vamos lá então. Então, o que é o raio atômico? O raio atômico ele pode ser definido como a metade da distância, eu vou colocar aqui para vocês grifado, entre o núcleo de dois átomos do mesmo elemento químico, considerando ele sendo uma esfera. Então, aqui, ó, o que eu fiz já? Um esqueminha para vocês. Ó, peguei o núcleo dos átomos aqui e achei a distância. Metade dessa distância é o raio. Então, o raio do átomo nada mais é do que a metade da distância entre os núcleos. Ok? Agora, o mais importante é ver o comportamento na tabela periódica. Não é nem a definição, nesse caso, do raio atômico. A relação da tabela periódica, né, como ele se comporta na tabela periódica é importante. Então, o frâncio, eu gravei o frâncio, que é o elemento que vem aqui, nesse lugar aqui da tabela periódica. Então, o comportamento do raio atômico na tabela periódica vai crescer sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, o elemento de maior raio atômico na tabela periódica é quem? O frâncio. O frâncio é o elemento de maior raio atômico. Senhor, mas como assim? Ele pode perguntar para vocês, por exemplo, colocar três elementos quaisquer. A, B e C. Então, estou colocando três átomos aqui, ó. A, B e C. Então, ele pode perguntar para você, qual dos três que tem maior raio atômico? É aquele que estiver mais próximo do frâncio. Aquele que estiver mais distante do frâncio é o que tem o menor raio atômico. Então, se for para colocar em ordem crescente de raio atômico, o C é menor que B e o B é menor que A. Então, o raio atômico é desse jeito que ele se comporta na tabela periódica. E uma comparação aqui para a gente ver. Quanto mais próximo do frâncio, maior o raio do átomo será. Ok? Então, grava aí, ó. No grupo ele cresce de cima para baixo. E no período ele cresce da direita para a esquerda, tá? Isso que é importante saber de raio atômico. Agora vem energia ou potencial de ionização. Aqui é muito importante saber. Olha só, o que é energia ou potencial de ionização? É a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, para remover um elétron do átomo no estado gasoso, eu vou precisar de uma energia. Essa energia mínima é chamada de energia ou potencial de ionização, lá para formar um íon. Então, lá eu tenho o sódio, um exemplo, vai pegar a energia, lembrando que vai ser tirado da última camada, tá? Da camada mais externa. Então, o sódio, um exemplo, como eu falei, mais energia. O que aconteceu? Aquela última camada, ele perdeu aquele elétron. Então, ele se ionizou. Olha lá, virou um cátion. Então, o que é energia ou potencial de ionização? Isso já é bem importante saber. Energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, a energia, ó, vem antes da setinha. Eu preciso dessa energia para remover um elétron. Então, ele era neutro e aí ele perde o elétron, então ele ficou positivo, né? Ficou um cátion, porque ele perdeu um elétron. E o comportamento na tabela periódica? O comportamento na tabela periódica agora, eu vou gravar o elemento hélio. Vou gravar o hélio, que é sempre da esquerda para a direita no período e de baixo para cima. Por enquanto são essas duas. Já já eu volto com mais. Valeu? Aí, pessoal, vamos para mais duas propriedades periódicas, tá? A eletronegatividade e a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Olha aqui comigo.
duas propriedades que você olhando na tabela, olha lá, ó, o comportamento na tabela são iguais, só que elas são propriedades totalmente diferentes. Olha só. O que fala eletronegatividade? Que é uma propriedade muito importante que depois a gente vai estudar isso em ligações químicas, lá especificamente em ligações covalentes, tá bom? E sempre é pedido no vestibular. Então olha lá, eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons para si em uma ligação química chamada covalente. Então é a propriedade de atrair os elétrons. Um átomo vai atrair o elétron do outro da ligação covalente. E na tabela periódica vocês podem ver que os gases nobres não aparecem nessa propriedade, porque eles já são estáveis. Então aqui na tabela periódica, como que é o comportamento da eletronegatividade? É de baixo para cima, em um grupo ou família, e da esquerda para a direita. Então o elemento que eu vou gravar é o flúor. Lembrando, os gases nobres já são estáveis, eles não querem atrair elétron, tá? Os outros elementos sim. Então os elementos, quanto mais próximo do flúor, maior a capacidade do átomo, a tendência do átomo a atrair os elétrons para ele. Então vai sempre crescer de baixo para cima em um grupo ou família e da esquerda para a direita num período, tá bom? Então só lembrando, o que é eletronegatividade? É a tendência de um átomo a atrair um par de elétrons para ele. E na tabela periódica ele se comporta de como eu falei agora mesmo. Já a eletronegatividade ou afinidade eletrônica tem a ver com energia, como a gente viu na energia, o potencial de ionização. Aqui é o seguinte, a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. É a energia, olha só, é a energia liberada por um átomo no estado gasoso quando ele captura um elétron. Então agora eu tenho aqui, por exemplo, tá? Eu tenho o cloro, ele vai capturar um elétron, ele vai ficar lá, ele vai ficar Cl-, porque ele ganhou um elétron, e ele vai liberar essa energia. Então eletroafinidade ou afinidade eletrônica está relacionado com a energia o quê? Com a energia liberada quando o elemento, quando o átomo, né, ele captura um elétron. E o comportamento na tabela periódica é igualzinho da eletronegatividade. Cresce em um grupo ou família de baixo para cima e no período da esquerda para a direita. Então, apesar de serem, né, ó, na tabela serem do mesmo jeito, só que as definições são totalmente diferentes, tá bom? Agora só falta mais uma, já eu volto aí. Vamos para a última propriedade então. A última propriedade é eletropositividade ou caráter metálico. O que é essa eletropositividade ou caráter metálico? Olha lá, pessoal, é a capacidade que o átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos, tá? Em comparação com outro átomo na formação de uma substância composta. E como ele se comporta na tabela periódica? Essa parte de cá são os metais, lembra? Na parte da direita são os ametais, na parte da esquerda são os metais. Então, os metais estão nessa região aqui. Então, quanto mais próximo do frâncio, maior o caráter metálico dele, ou maior a eletropositividade dele. Então, em um período, ele cresce da direita para a esquerda, em um período. Em um grupo, ele cresce de cima para baixo. Tem mais propriedades periódicas, né? Eu falei das mais importantes, tá ok?
Por hoje é isso. Valeu. Até a próxima. Bons estudos.